No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte deste chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com a presença da maioria dos vereadores e vereadoras, declaro aberta a 8ª sessão ordinária para o ano de 2024. Quero saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os funcionários desta casa e público que está assistindo esta sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 7ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional.
Sétima sessão ordinária. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2024, realizou-se com início às 19h04, no plenário Alfeu José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a sétima sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, secretariada pelo vereador Marcelo Rentz e contou com a presença de todos os vereadores, exceto do vereador Douglas Gabriel Pitt, conforme atestado médico apresentado. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: Projeto de Lei número 19, de 9 de maio de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores de auxílio para a aquisição de bens e ou serviços aos municípios de Sinimbu e Arroio do Meio, afetados drasticamente pelas fortes chuvas ocorridas no ano de 2024 e da outras providências. E Projeto de Lei número 20, de 9 de maio de 2024, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Ambas as matérias foram aprovadas por 8 votos. Pedido de informação protocolado sob o número 15 de 2024, subscrito pelas bancadas do MDB e PT, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões informações sobre os cargos em comissão, funções gratificadas e contratos emergenciais no âmbito do referido órgão. E pedido de informação de autoria das bancadas do MDB e PT, protocolado sob o número 16 de 2024, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões informações sobre auxílios concedidos pela administração municipal para associações sociais, culturais, recreativas e esportivas, bem como para a realização de festivais. As referidas matérias, depois de lidas, foram encaminhadas para o órgão competente nos termos do artigo 171, parágrafo 1º do Regimento Interno. Moção de pesar, protocolada sob o número 17 de 2024, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual, depois de lida, recebeu despacho favorável da Presidência, nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Ainda conforme a ordem do dia, foi apreciado o processo número 000-507-02.00/21, oriundo do Tribunal de Contas do Estado, referente à prestação de contas do município de Campina das Missões, atinente ao exercício de 2021, sob responsabilidade do senhor Carlos Justen, prefeito. Após a leitura do parecer número 013/2024, assim como do projeto de decreto legislativo número 01 de 2024, o referido projeto de decreto legislativo foi posto em votação e aprovado por 8 votos. Esgotada a pauta às 19h43, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h do dia 27 de maio vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 13 de maio de 2024. Vereador Marcelo Rentz, primeiro secretário, e vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Está em votação a ata da 7ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 7 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Marcelo Rentz, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 8ª sessão ordinária, 27/5/2024. Projetos de lei, Poder Executivo. Projeto de lei número 18, de 29 de abril de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contrato temporário para atender excepcional interesse público. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro. Pedido de providências de iniciativa do vereador Marcelo Rendes, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 24 de maio de 2024. Vem assinado pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida. Correspondências recebidas. Ofício número 232 de 2024, proveniente da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando a resposta ao pedido de providências de autoria de vereador, aprovado em sessão ordinária e encaminhada ao Executivo Municipal. No que se refere à solicitação de adoção de providências quanto à restauração e manutenção da ponte sobre o rio Tumuru-Pará, situado na linha Butiá Centro. Com relação ao pedido, informa-se que determinado munícipe procurou a administração municipal há algumas semanas relatando a necessidade. Sendo que a execução está no cronograma do setor de obras públicas, outro sim, informa-se que há ciência da importância e da necessidade, de modo que, quando o tempo permitir, os trabalhos serão executados. Está aberto o espaço para comentários a respeito da correspondência lida. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha através das redes sociais, e dizer que sobre esse pedido de providências foi de minha autoria, sim, e é importante. Já foi feita alguma regularização da referida ponte, sim, mas não toda ela, não todo. Como diz a resposta aí, quando o tempo estiver em condições, com certeza vão ir lá e vão verificar a necessidade de trocar as pranchas que ainda estão deterioradas, e sim perigoso ainda de passeio, de acesso dos motoqueiros na ponte, porque tem frestas grandes e isso pode acabar causando incidentes. Então, fico feliz por terem feito uma parte e espero que daqui a uns dias façam a totalidade dela. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição a respeito das correspondências lida. Abro espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores e das vereadoras. Com a palavra. Vereadora Claudete. Cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora Roslaine, também demais colegas vereadores, funcionários desta casa e também quem nos acompanha pelo Facebook. Só uma pequena prestação de contas. Primeiramente, queria agradecer todos os colegas que prontamente atenderam o pedido do Egídio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Campina das Missões, para que eu pudesse ir junto na mobilização do Grito da Terra e dizer para vocês que já temos algumas respostas muito positivas que vieram através do governo federal, cedendo um crédito emergencial de reconstrução das propriedades rurais. A portaria do Ministério da Fazenda, número 835, de 23 de maio de 2024. Então, não sei se vai atender a todas as cidades, mas esse crédito emergencial, ele vem em boa hora e ele já vem com um rebate de 30%, então se a pessoa contratar 100 mil, ela vai dever 70 mil, sem cobrança de juros, então isso é muito bom, isso é muito positivo. E também tem alguns pontos que ainda estão sob negociação, e algumas que se referem à prorrogação dos créditos de investimento e custeio de lavoura, que eles já foram prorrogados, né, a pedido desta mobilização, e até o dia 15 de agosto. E sendo que estamos negociando aí uma anistia ou um rebate. E toda anistia e todo rebate que vem é bem-vindo, porque é um dinheiro que fica no bolso do produtor daqui. Então, eu quero agradecer mais uma vez que vocês cederam, porque a agricultura é o setor que move o nosso município. Então, muito obrigada e que tenhamos sucesso. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, aproveitar esse espaço hoje então para falar de um torneio que está por iniciar aqui no município de Campina das Missões. E já antes de falar, deixar bem claro, não sou contra o torneio, sim contra algumas restrições que estão impondo nesse devido torneio. Então, estão querendo usar esse como valia para o campeonato municipal de futsal citadino, que havia acontecendo há muitos anos, e a gente sabe e reconhece que era um campeonato de grande expressão. E pior ainda, quem jogar neste aberto regional na categoria livre não pode jogar o municipal de futsal no nosso município. Então, são restrições essas que eu sou contra, inclusive já procurei os integrantes da comissão, e ainda falam que não estão proibindo, e sim dando uma opção, ou um ou outro, sendo que não é um campeonato municipal esse aí, e sim envolve empresa privada também, com apoio do poder público. Inclusive, está saindo hoje, acredito que hoje saiu um pregão, que estão contratando a arbitragem para este evento, esse campeonato, essa competição. Por isso que acho que todo cidadão tem o direito a participar, por ser uma competição aberta. E sim, depois realizar um municipal, como vinha acontecendo todos os anos. Senta-se com todos os times do nosso município e organiza-se esse campeonato, como vinha sendo feito nos anos anteriores. Então, faça o aberto sim, não sou contra, inclusive já estava há muito tempo também querendo que isso acontecesse. E depois sim uma reunião para o Campeonato Municipal de Futsal, para discutir as formas de disputa. Então não podemos considerar uma competição aberta, onde várias cidades da nossa região vão participar, como sendo a valia do municipal na categoria livre, no citadino. Então a gente pode usar exemplos como o Godoy, Cândido Godoy tem a Taça Cidade Pomar, jogam todas as equipes, jogam todos os atletas daquele município, tem colegas vereadores que também gostariam de jogar a competição aberta, mas tem que optar ou um ou outro. Então eu acho que é temerário essa situação. Tem exemplo da Taça Radiativa de Futebol 7 de Salvador das Missões, onde os atletas daquela cidade também jogam a mesma competição e jogam sim os campeonatos separados também, e dizer que abre precedente para outras competições solicitar o apoio do poder público também. Então são questões que eu acredito que não foram muito debatidas num âmbito na maioria. E como todos vocês sabem, temos muitos meninos, garotos novos que gostariam de jogar a competição também, mas que vão optar para jogar a outra competição devido a essa situação. E tem que fazer uma escolha. Ao invés de incentivar essa garotada nova aí de entrar em competições a nível regional, a gente está desmotivando, na minha concepção, no meu ponto de vista. Acho que a decisão tomada foi um pouco monocrática, que não teve o debate com as equipes do município, da categoria que estavam jogando citadino, e acho que não escutaram os times. Outra coisa que iria acontecer junto a essa competição seria esse outro campeonato municipal, mas como todos sabem, é de praxe nos sábados essa competição, e tem 3 sábados, é um período curto, 1 mês e meio, acredito que seja o campeonato, esse torneio aberto. Então tem 3 finais de semana que tem jogos no final de semana também. E temos o campeonato de futebol 7 em andamento ainda, então esse campeonato municipal de futsal vai ser com certeza após esse campeonato ali. Então só quero deixar bem claro que eu não sou contra a organização de um torneio dessa relevância, e sim sou contra as restrições que estão sendo impostas no regulamento, que eu tenho em mãos, inclusive, posso ler o parágrafo geral: a critério da organização conjunta com o CMD de Campina das Missões, o atual campeonato terá também como valia o campeonato municipal da categoria citadino, ou seja, contemplando as equipes participantes com o referido campeonato. Atletas que participarem da Taça Campina Radiativa de Futsal não estarão aptos a participar do Campeonato Municipal de Futsal de Campina das Missões, que será realizado no mesmo período.
O mesmo não se enquadra para atletas das demais categorias, somente para a categoria livre. Então, por que estamos restringindo alguns atletas de jogar um campeonato e não o outro? Então, são questões que a gente deveria sentar e conversar em conjunto para tomarmos uma decisão a nível conjunto e não uma ou duas pessoas tomarem essas decisões para que isso aconteça. Então, fica ali a minha indignação quanto a essa situação. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Daltro. Cumprimentar o presidente Teonésio, aos colegas, aos funcionários da casa e às pessoas que estão nos assistindo através do Facebook. Colega Claudete, na minha avaliação, você não precisa vir agradecer aos colegas por nós ter te apoiado para a tua ida para Brasília. Quem tem que lhe agradecer somos nós, porque você estava nos representando. E eu sempre costumo dizer, e isto é verdade, um vereador acomodado custa muito caro ao município. Isso faz parte do ofício do vereador, ir buscar reivindicações dos nossos munícipes, defender o interesse de todas as classes, assim como a colega foi defender a classe dos agricultores e representou a todos nós. Então, se alguém tem que agradecer, somos nós, vereadores, por você ter representado a Câmara de Campina das Missões. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição, vereadora Claudete. Obrigada, colega Daltro. E sou do mesmo pensamento. Eu acredito que quando a gente veste a camiseta, a gente tem que ir à luta. E sempre estarei à disposição. Obrigada pelas palavras. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste. Mas eu também acabar agradecendo a colega Claudete que se disponibilizou a ir a Brasília, também certamente para trazer melhorias e se tudo der certo vai trazer muita coisa boa. Questão do colega Marcelo, nós vínhamos conversando também já, tanto eu e ele, também conversei com outros integrantes de times também, e tanto que eu também, por exemplo, acabaria não jogando esse regional para poder jogar o municipal. Mas eu, vendo assim, já tem, isso é o interessante de ter várias ideias, acabo pensando que é uma maneira de, por exemplo, ano passado você dizia, isso não é um municipal citadino, é um regional. Porque ano passado teve 3 times do município, vamos dizer, o Caxias, o Resenha e o Cruzeiro. O 2 Caxias teria o Cruzeiro, mas acabou não tendo. E teve 2 ou 3 times de fora, de outros municípios. Então, você buscou de uma maneira para tentar viabilizar que esse campeonato continuasse, para nós não acabar estragando, então, que é o nosso famoso interiorano. Mas aí se pensou nessa maneira que fizeram agora, o pessoal que quer jogar o regional joga o regional, e os outros integrantes dos times que se quisessem jogar no final das contas vai ser o verdadeiro municipal, então de todos, joga se é do interior, se é da cidade ou não. Então são maneiras que esse é o detalhe, tenta-se fazer da a melhor maneira possível, mas no final das contas um não acha bom aqui, outro ali. Isso é uma situação bem complicada. Eu acompanhando no grupo hoje de manhã também, era no grupo dos representantes do futebol 7, daí acabou se botando esse assunto no meio. Muitas ideias, muitas opiniões diferentes, e muitos acabam dizendo, não, mas como é que vai fazer? Vai estragar o interiorano. Mas então vai fazer, se não fizesse dessa maneira que estão optando agora, então que é de botar para jogar o regional, então, oficialmente regional, jogar esse campeonato, e os outros que não quiserem ou optarem por participar só do campeonato municipal, então, seria, como é que eu vou dizer assim, acaba sendo um campeonato, vamos dizer, seria inferior que ao regional, mas é uma maneira do cara poder participar igual.
Ele fica até, não tem nem muita explicação como dizer sobre isso aí, mas eu pensei que foi uma situação interessante. Gostaria muito de jogar o regional, tanto que já estava numa lista de um time, mas acabei optando por retirar meu nome para jogar então um municipal. Mas é uma situação que vai dar muitas ideias diferentes ainda, mas agora eu não vejo como se já foi feito tudo ali, as inscrições, detalhe que já foi feito, isso é o único problema, já que aconteceu, que é para começar então no dia 4, já, acho que é dia 4 que é para começar esse campeonato também, mas é de se conversar, se acharem de não fazer, então, se fosse o caso, se acham que não tem como acontecer dessa maneira, quiserem barrar o campeonato, que é para acontecer no caso, não estou dizendo que é uma intenção que seja isso, mas é uma maneira de querer fazer diferente, então. Mas é uma maneira, como eu falei, vai dar muita discussão ainda, então vamos ver o que vai se suceder, mas é uma situação que nós podemos conversar ainda mais adiante, então. Continua a palavra, Com a palavra, senhor presidente. vereador Ademir. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e o pessoal que nos assiste também pelo Facebook. Até como o Rodrigo falou hoje, mas até no grupo dos representantes aí houve não uma discussão, mas colocação de ideias, né? A única coisa que eu defendi foi o tradicional campeonato municipal interiorano. Era um dos mais acirados, o interior vinha para assistir, né? E agora, simplesmente, assim, um pouco surpreso por ter essa colocação, assim, ó, vai ser desse jeito. Então, né, eu, na verdade, sempre coloco um time de lá da Ressaca. Eu nunca decido sozinho. Eu disse, eu vou colocar, que nem agora já tem pronto para começar tal dia, e nós nem sabia. Sabe, é muito em cima, sabe, decisões, acho que um pouco forçadas, não sei, por parte de quem. Mas nós estamos lá agora, nós estávamos esperando, vamos terminar o 7 para nós começar a se agilizar para fazer o municipal. Agora já tem data para começar e nem terminou o futebol de 7 e impor as coisas assim, chegar a dizer, ó, vai ser desse jeito. Então, né, a minha indignação só é por causa que era um campeonato tradicional. Vinha gente de Salvador, de São Paulo, de Godói, até do Britão para olhar os jogos. Né? Era um campeonato bom. Mas desse jeito vão embolar tudo, né? Vai ser um municipal, joga todo mundo, cidade, interior, mistura tudo. Né? Acham que vão dar oportunidade para muitos. Vão perder. Nós lá temos jogador ali de 13, 14 anos que estão tentando entrar para jogar, podem jogar 5 minutos, 2 minutos. Você vai fazer todo município mistura a cidade, eles não têm chance nem de jogar 30 segundos. Minha ideia, né? Mas, conversando tem que se entender, né? Se é melhor ou pior, a gente vai saber depois. É isso, presidente. Com a palavra os vereadores, vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Só para que não fique um mal entendido aqui, o colega vereador Rodrigo falou, quem sabe, embarrar o campeonato, não é esta a ideia, não é essa a intenção, a única coisa que a gente está aqui brigando porque a gente tem essa condição de jogar o aberto, porque é um aberto, então vem equipes fortíssimas participar desta competição. Então, acredito eu que o campeonato municipal deveria ser feito uma reunião e chamar todas as equipes e decidir a forma de jogar e não fazer do jeito que foi feito. Do jeito que foi feito, impondo essa condição. Então, não tem como, quando vê tu vai jogar, vai ser considerado como campeonato citadino também. Se tu chegar lá no final, não tem nenhuma das equipes de Campina na final. Então, como é que fica? Então não tem como chamar de campeonato citadino este também. Isso é um campeonato a par, o campeonato municipal é outro. Essa que é a minha colocação que eu estou tentando defender. E não tem como tu impor, ou tu joga esse ou aquele. Nós estamos dando a condição. Não, se é um campeonato aberto, é livre, todo mundo joga. Depois senta-se e programa seu campeonato municipal. Se não está dando certo da maneira que estava dando, porque a gente sabe, vocês todos sabem, quem vai lá no ginásio, o campeonato interiorano, colega Ademir, o senhor pode confirmar também, o Rodrigo também,
muita gente da cidade jogando o interiorano. Então, limita-se, perímetro urbano joga a cidade e área rural joga o interiorano. O que vai acontecer? Vai ter mais time na cidade e o interior continua o campeonato de praxe como sempre era e lotava, e eu jogava, sei como é que é, e realmente são jogos diferenciados. É muito bonito. A gente lembra quando jogava no ginásio João 23, aquele ginásio lotava, não tinha quase lugar para as pessoas se acomodar. Então, essa é a minha indignação. Pode ter certeza, eu não tenho intenção de barrar nenhum campeonato, como os demais colegas, eu acho que não querem nem que isso aconteça, mas que é uma situação que pode ser reavaliada, essa condição de impor ou um ou outro. Então, são condições que eu acho que não são decisões democráticas. Eu acho que tem que sentar e conversar. Isso são decisões, no meu ponto de vista, no meu entendimento, decisões monocráticas. E, afinal, tomadas ainda em consenso com o CMD. Quem é o CMD hoje? Ninguém sabe quem é o CMD. CMD significa Conselho Municipal de Desportos. É um conselho. Ele é formado por várias pessoas que tomam essas decisões. Então fica só essa questão para a gente pensar, reavaliar nas condições e depois a gente, se possível, conversar, mas acredito que não seja possível porque são decisões tomadas e que não aceitam-se opiniões que venham a surgir depois dessas condições. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, das colegas vereadoras. Câmbio. Palavra, vereador Popular, senhor presidente. Como eu comentei com o colega, no caso, não disse que ia barrar. Só se fosse a maneira ideal para fazer barrar, no caso. Mas, por exemplo, a parte do que a gente comentou, de botar jogador de cidade, tem que jogar na cidade, jogador do interior, jogar no interior. Nós vamos estar começando a fazer umas intrigas pequenas por causa de um campeonato de futebol. Eu venho há anos, eu jogo sempre no interiorano, vem anos dizendo, mas faz que nem Godoy faz, mistura todos os times. É o mais ideal a fazer. Só que aí que tá, bota uma vez isso. O principal, o colega Ademir também sabe que nós conversamos já umas vezes, os times que mais são contra são os times que sempre estão ganhando do interiorano, porque não tem competitividade, muitas vezes, últimos anos principalmente. Sempre um time que ganha, né? Então, no final das contas, se for unificar, eu acho que seria o mais ideal, porque no final das contas, como faz o município de Godoy, os dois times do interior que chegam mais próximos umas quartas de final ou semifinal, acabam fazendo a final no interiorano, quem foi avançou mais e foi o campeão, então, depois. Mas, às vezes, como eu sempre falo, o cara tenta fazer o melhor, mas isso nunca vai agradar todo mundo, não tem que fazer. A mesma situação foi o campeonato da Bosch. Tem cara que jogou interiorano na Bosch, tá jogando Citadino. Então, quer fazer uma coisa certa, no final das contas não faz igual. Então, tem situações que acaba tentando fazer o melhor, mas acaba prejudicando alguns. Mas seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas. Ninguém quer se manifestar. Eu gostaria de dizer de que me solidarizo e concordo com o que os colegas colocaram em relação à marcha, à luta da CONTAG, né? E esse realmente é o nosso trabalho, né? Participar, de estar inserido, de reivindicar. Me lembro que e a política ela funciona assim, muito na base da pressão, né? Porque o governo ele é disputado por todos os setores e o setor elitista ele está lá fazendo lobby o tempo todo, né? E nós temos que fazer a nossa parte. Acho que esses 10 mil, 11 mil manifestantes que fizeram o seu trabalho e devem continuar fazendo. Eu acho que essa disputa tem que encarar e tem que buscar. Então, parabéns, colega, né, nos representou e certamente nos representou muito bem. Eu quero me manifestar também em relação à marcha a Brasília, dos prefeitos e vereadores. Viajamos dia 20, a marcha aconteceu dia 21, 22 e 23 de manhã. Foi muito boa. O meu conceito próprio em relação à CNM melhorou, né? Eu tinha um conceito da CNM, hoje tenho um conceito melhorado da CNM. Não quer dizer que com tudo a gente concorda, mas esse conceito se elevou a partir dessa preocupação com o municipalismo, né? O dinheiro realmente, a cobrança ela é feita no município e o dinheiro nem sempre está no município.
Quero dizer de que fiquei muito atento e fiquei muito feliz, porque estava preocupado mesmo, com a reforma previdenciária, a reforma tributária. Amanhã depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, que ela se desencadeia e ela se desenrola, passa por muitas discussões e muitos assuntos, mas um deles, por exemplo, hoje quando a gente compra alguma coisa fora do nosso município, né, digamos que um de nós compre, sei lá, um carro em Santa Rosa, ou num outro município qualquer, hoje o imposto fica lá, no vendedor. Agora não, o imposto vai ficar no município do comprador. E é um processo que vai acontecer de forma gradativa, né? Vai se concluir em 2032. Eu ficava preocupado também porque esse tempo todo, mas uma reforma tributária, ela aponta para talvez 50 anos para frente, né? Então ela precisa talvez ser ajustada ainda nessa caminhada até 2032. Então eu fiquei muito feliz. Estiveram lá 11 mil inscrições, né, vereador? Eu e o vereador colega Marcelo estivemos lá, 11 mil e presentes em torno de 10 mil vereadores e prefeitos, e muitos prefeitos aqui da nossa região. Fomos através da Amufrão, inclusive muito bem organizada a viagem. Vale a pena. Nós também fizemos uma peregrinação no Congresso e no Senado, para buscar recursos, né, emendas para o nosso município. E uma das coisas que nós pautamos e talvez queremos levantar a discussão política é em relação a agrovias. O que está acontecendo hoje no nosso estado talvez nos ensina uma coisa interessante, que a concentração na Serra e no Grande Porto Alegre está hoje trazendo problemas. Porque os rios não têm mais mata ciliar, o assoreamento acontece, a velocidade das águas é maior, e as pessoas, para ter a sua habitação, e geralmente as pessoas mais carentes, elas ficam colocadas à margem. E essa margem é que causa os problemas. Então, as agrovias, por exemplo, a ideia é desencadear um processo de PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para agrovias. Isto vai produzir uma capilaridade para dentro do estado. Digamos que o município de Campina aí receba 30 quilômetros de agrovias. Como seria interessante para o nosso município se nós pudéssemos fazer uma agrovia, Campina ligando com Teresa e Campina ligando aqui com Ponte Boa Vista, o município vizinho de Porto Lucena. Essas duas veias, essas duas capilaridades dentro de Campina, certamente seria um convite para que as empresas também se colocassem ao longo dessas agrovias. Eu quero colocar, e concluindo daí, agora há poucos dias fiz uma aquisição para a empresa, e a transportadora não quer levar mais os produtos onde tem estrada de chão, ou paga mais para levar lá. Então, é uma dificuldade, as empresas, para se instalar, elas querem acesso. A logística tem que funcionar, né? Então, essa peregrinação que fizemos, bem cansativa, porque fomos, assim, participantes ativos lá da marcha, e fizemos isso sempre ou na hora do meio-dia ou de tardinha, depois do encerramento da marcha. Mas foi muito proveitoso, aprendemos muito, e gostaria de agradecer à comunidade campinense por este processo e por possibilitar isso para nós. Obrigado. Palavra ao vereador Claudio. Palavra, senhor presidente. Cumprimentar colegas vereadoras, vereadores, colaboradores da casa e também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Teonésio, muito do que nós vivemos é porque boa parte das cidades não possuem um mínimo de planejamento, então possui de certa forma um crescimento, mas em termos de organização beira zero, né? Então realmente ali infelizmente existem muitos interesses ocultos aí, né? E que produzem cenários como esses aí que nós estamos vivendo, cenários tristes.
realmente, né? A questão das agrovias, logicamente, desde que seja algo vantajoso para a coletividade, é algo interessante, desde que seja bom para a coletividade, né? Desde que também não se seja seletivo nessas agrovias, né? Então também temos essa situação aí. Sobre a questão da reforma tributária que o governo federal ele está trazendo, né? Existem, logicamente, alguns pontos positivos, mas também muitos que são minimamente questionáveis e preocupantes. Se for ver a conjuntura, de certa forma, para o empreendedor é assustador. É assustador. Até porque nós recebemos as informações de como se existe a possibilidade de como vai ser, né? E realmente é preocupante. É preocupante. E nós estamos aí com um percentual de fechamento de empresas aí que é bastante grande, né? Eu queria antes ter usado a palavra, só que em compensação o pessoal estava ligeiro aí nos gatilhos aí do microfone, então não deu nem tempo de botar a mão no microfone aqui, tá? Aí tava disputado o negócio, né? Mas falando um pouco aqui, eu não tenho uma participação efetiva no esporte, né? Como todos sabem. Épocas atrás até eu jogava futebolzinho, mas sem campeonatos, essas coisas. Mas pegando de fora essa questão, eu acredito que tudo pode ser testado. E todos vocês vão concordar comigo. Novas fórmulas, novas metodologias. E se eu for ver também, historicamente, colega Marcelo, Jablonski, Rodrigo, vocês aí que são mais participantes, né? Eu sei aí, porque muito se comentava na roda da piazada antigamente, que era questionamento sobre a formatação de eventuais campeonatos que aconteciam. Isso aí você sabe, porque nós não vamos ser unânimes em nada. Ele mesmo vai ter algum questionamento em todos os anos. Então, porque para um vai ser bom, para o outro pode não ser. E não temos como fugir disso aí. Né? Somos pessoas diferentes, pensamos diferentes. Para nós, a nossa metodologia, que formamos na nossa cabeça, talvez vai ser bom, mas para o meu colega também não vai ser. Então é difícil, por vezes, chegar num consenso. Né? Mas vamos esperar, como disse o colega Jablonski, concordo com ele, né? Não vamos por antecipação pré-definir ou classificar alguma coisa como sendo bom ou ruim, vamos esperar. Pode ser talvez seja bom, pode ser que seja ruim. Se vai ser bom, pode ser melhorado. Se não vai ser bom, fica por ali. É uma questão lógica. Mas obrigatoriamente não tem por que seguir metodologias que foram criadas há tempos atrás, logicamente. E nós temos um campeonato muito bom. O nosso campeonato municipal realmente é muito bom. Tanto a parte do citadino quanto a parte do interiorano realmente são jogos maravilhosos. Mas por que não tentar uma nova metodologia? Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas. Ninguém mais querendo se manifestar. Passamos agora para a apreciação do projeto de lei que consta na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 18. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer, número 21, de 24 de maio de 2024. Matéria, projeto de lei número 18, de 29 de abril de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contrato temporário para atender excepcional interesse público. Assunto, parecer individual. Parecer. Considerando que, em atenção às disposições do projeto de lei em tela, objetiva-se autorizar a prorrogação por 6 meses da contratação autorizada pela Lei Municipal número 3370 de 2024 de um médico veterinário padrão 8, classe A, com lotação na Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. E, considerando que, nos termos da justificativa que acompanha a matéria, tal prorrogação se faz necessária em razão de que o referido profissional atende o Serviço de Inspeção Municipal e mantém o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, como atende demandas de serviços dos agricultores na Secretaria, como fornece orientações técnicas e atendimentos clínicos nas propriedades do município, razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 24 de maio de 2024, vem assinado pelos vereadores Dalton Luiz Bastos, presidente, vereadora Claudete Kotzer, relatora, e vereador Ademir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 18, com a palavra os vereadores e as vereadoras.
Ninguém se manifestando. Em votação, o projeto de lei número 18. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 7 votos. Passamos agora à leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da proposição apresentada. Proposição. O vereador signatário desta bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro requer, nos termos regimentais que após de ouvir o plenário desta Casa, que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo de Campinas das Missões, solicitando ao mesmo para que, através do setor competente, elabore um projeto de rearborização da cidade e sua posterior execução, através do plantio de árvores nos passeios públicos que produzam sombra em um curto espaço de tempo, utilizando-se de espécies da nossa região. Campinas das Missões, em 24 de maio de 2024, vem assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos. Justificativa. Senhor Presidente e nobres pares, a proposição que ora é submetida à elevada consideração do plenário tem por objetivo reivindicar que o município busque elaborar projeto de rearborização da cidade e, posterior a este, a execução do mesmo. Sugere-se que sejam consideradas na elaboração desse projeto espécies de árvores que produzam sombra, tenham um crescimento rápido e que sejam da nossa região, facilitando assim o seu crescimento. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a presente demanda visa contemplar os anseios de munícipes campinenses, levando em consideração a escassez de sombra no perímetro urbano e a disputa por vagas de estacionamento que congestionam as margens das vias públicas nos locais onde ainda há árvores remanescentes que proporcionam sombra. Ante as considerações postas, almejo a presente demanda obtenha indispensável apoio do plenário. Câmara de Vereadores Campinas Missões, em 24 de 5 de 2024. Está em discussão a proposição, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Daltro. Essa é uma proposição que eu apresentei aqui nessa casa há uns 14, 15 anos atrás, se não me falha a memória, né, Henrique? Quando ainda tínhamos sombra na cidade, mas eu já considerava pouca sombra. E o intuito, o objetivo, era plantar espécies que realmente fizessem com que Campina não fosse apontado na região como o município que menos sombra tem. Podem fazer um levantamento. Porque na época, eu me lembro muito bem, e vocês também se lembram, na Avenida Santa Teresa, ali na Porto Alegre, na São Leopoldo, nós tínhamos árvores enormes aí. Alguns alegavam que ela é história passeio, sim, história passeio. No passeio se conserta. Sombra leva anos e anos e anos para produzir. Foi feito um projeto de rearborização que eu e a grande maioria dos vereadores, todos nós apoiamos, mas que infelizmente não deu certo. Não deu certo, está aí. Fazem 10 anos ou mais. Sobrou menos da metade das árvores, nem existem mais. Aí as que ficaram, a grande maioria está aí só para estorvar e para ocupar espaço. Vocês sabem disso, né? Não há como esconder. Não é nenhuma crítica, nada. Mas, então que se fizesse, se contratasse, não sei se isso cabe a um engenheiro florestal ou ambiental, enfim, alguém que nos indicasse espécies que dão certo no nosso clima, aqui na nossa região. Essas não deram. Eu vejo aqui na frente, aqui, ó, essas patas de vaca aí, parece, quem sabe, ser uma boa sugestão, uma boa alternativa. São árvores que têm um desenvolvimento rápido e, pelo que dá para ver, acho que não levanta muito passeio. Então, se alguém do executivo responsável por essa área estiver nos assistindo, seria interessante fazer um projeto de rearborização e pelo menos
voltar a ter a sombra que temos. Aliás, já estou estourando meu tempo, mas só vou relatar um fato que aconteceu na frente do antigo posto de saúde, na época que derrubaram as árvores. Eu tinha minha barbearia bem em frente à antiga rodoviária. De manhã começaram a derrubar aquelas árvores lá. Eu, como edil, como representante do povo, digo, não, vamos lá conversar com aquele povo. Atenderam meu pedido e realmente pararam. Digo, não, vamos discutir essa situação. Acho que não é a questão de derrubar. Primeiro nós temos que ver para o futuro, para repor. Infelizmente, de tarde, às 2h, quando eu abri a barbearia, as árvores estavam cortadas e picadas já. Eu fiquei prostituto da vida, desculpe a palavra, mas fiquei. Mas não havia mais o que fazer. A não ser, quem sabe, mover uma ação que acho que não caberia. Então, seria muito interessante fazer esse projeto de rearborização para o nosso município. Seria isso, senhor presidente. Palavras, vereadoras. Palavra com a vereadora Claudete. Parabéns pela proposição, vereador Daltro, e realmente procede. Aqui no município é difícil vir no verão. Os carros esquentam, é um inferno. E eu acredito que dê para pesquisar a espécie, sim, a pata de vaca. Como todos vocês sabem, eu mudei de casa, pouco tempo, e também não tinha sombra. E ela, em questão de 2 anos, já dá uma boa sombra, além de flores, porque tem 2, 3 cores e fica bonito. Então, ela também é uma opção. E também o quiri japonês, ele cresce 5 metros por ano, mas acredito que na cidade seja mais difícil de adaptar essa árvore. Não adianta plantar variedades que não se adaptam com o nosso clima. Outra árvore que também dá bastante no interior e é bem rústico, as amoras, né? Então a gente tem que ir pelo clima que tem aqui na cidade. Então, às vezes lá na Amadeus Sul dá amora, mas não dá manga. Não dá manga lá, por causa da geada. Então, são coisas simples que tem que ver conforme o clima. Mas realmente é interessante nós rever isso e peço endosso dessa proposição. Obrigada. Sim, concedido. A palavra continua à disposição. Vereador Ademir. Parabenizar o Daltro. Tomara que isso aconteça. Eu também, não faz muitos anos, acho que 2 anos por aí, que eu também fiz uma proposição. E é um pedido, né? Não é nada que tem que acontecer, né? Mas temos que trabalhar junto para ver se nós conseguimos pôr um pouco de sombra nessa cidade aí. E também pedir endosso em nome do partido MDB. Concedido. A palavra continua à disposição, os colegas. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, Claudemar. Vocês sabem que todos gostam de estacionar debaixo de uma sombra. Isso aí é lógico. Isso aí todos gostam, né? E acompanhei esse projeto aí desde a parte de estudo, de planta, a questão de certa forma, tipo, de compra de material, logicamente, né, parcialmente nisso aí, quanto também a execução. E hoje me chamou a atenção uma questão, partilho com vocês, uma questão bastante interessante, que é o seguinte, isso devia ser talvez 14, 15 horas, um pouco depois eu recebi algumas mensagens. E daí de pessoas que já estavam bem, né, familiarizados com os assuntos que passariam pela casa hoje, e elas me falando o seguinte, colega Daltro, eu achei bastante interessante, depois eu fui buscar também, porque passei o dia inteiro hoje no interior, sem estar na internet, naquele momento quando apareceu para mim lá, né, quando os assuntos já estavam disponíveis, e aí eu busquei junto com o pessoal da casa aí o que nós teríamos para hoje, né. E aí, mas eu recebi aí, pelo menos umas 10 pessoas que me falaram o seguinte: eu cuidei e deu certo. Logicamente, nós temos uma série de variáveis que pode fazer com que a planta possa vir ou não. Talvez aqui na esquina nós tenhamos o terreno que vai ser bastante fértil, mas talvez na outra esquina não vai ser. Talvez nós temos a parte mais alta da cidade que não vai dar geada, mas na parte mais baixa vai dar. E se o cara vai começar a se ater a todos esses detalhes, confesso para vocês que a probabilidade de nós termos uma árvore que realmente dê certo é baixa. E o objetivo, com toda certeza, sempre é dos melhores. Sempre os melhores. Tanto é que, na volta para cá, né,
E também, quando estava vindo aqui para a sessão, eu fiquei observando essas árvores aí, né? Porque normalmente, tipo, tu tem pontos mais, digamos que mais regulares que tu vai lá estacionar e que tu observa essa questão, né? Mas hoje, vindo para cá, e fiquei observando essa parte das árvores, das que foram plantadas na época, existe um percentual razoavelmente alto de plantas que estão bonitas. Um percentual razoavelmente alto. Só que, logicamente, em muitos pontos, não deu. O que pode acontecer com qualquer uma, né? E só para deixar as pessoas também a par da situação, hoje já existe uma rearborização, né? Assim falando. Algumas mudas já estão sendo plantadas, né? Algumas mudas mais nativas aqui da nossa região, aqui do nosso município, principalmente, e que espera-se um resultado bom. Né? Mas ela, com toda certeza, é importante, tipo, que por todas as partes, desde a questão do poder público, quanto também a questão das pessoas, que você tenha um cuidado na parte da adubação, que você tenha uma poda conduzida, e assim vai indo para que se produza um resultado que seja satisfatório para todas as partes. Mas, de momento, seria isso. A palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador. Eu respeito a opinião do colega Claudemar, mas contesto. Não deu certo. Este projeto não deu certo. Ninguém mais do que o vereador Daltro apoiou esse projeto. Eu abracei esse projeto. Eu participei em todas as reuniões, em projeções de como era a cidade na época, como seria daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 12, quase que nem seria agora. Infelizmente, as árvores estão aqui, a grande maioria não vingou. Não vingou, a grande maioria tu não acomoda uma bicicleta debaixo na sombra dela. Não é uma crítica. Eu quero que você entenda, não é uma crítica. Eu tenho certeza, nós temos que ver algumas espécies que se adaptam mais ao clima da nossa região, que nem são, por exemplo, eu vou citar as patas de vacas, que estão aqui na frente, né, que a gente não vê, tem nenhum cuidado especial e elas desenvolvem muito bem. Então não é nem uma crítica, só estou relatando o fato, nada mais do que isso. A palavra continua à disposição dos colegas. Vereador Claudemar. Da mesma forma, eu também não tenho a obrigação de pensar a mesma coisa, né, colega Daltro, né? Eu particularmente acho que foram boas escolhas. Particularmente acho, sim, pode dar risada o que quiser, mas eu particularmente acho que foram boas escolhas. Só que agora vamos fazer uma avaliação do período. Muitas delas simplesmente foram abandonadas quando o idealizador do projeto saiu da gestão. É uma verdade. Foram podadas, foram cuidadas até então e depois simplesmente foram abandonadas. Né? Respeito, logicamente, a tua posição, o teu jeito de pensar, né? Eu tenho realmente observado isso aí e eu, particularmente, acho que foi uma decisão acertada. Só que, logicamente, me digam algum projeto que tu vai ter, um plano de arborização, por exemplo, tipo que tu vai conseguir ter 100% de sucesso. Isso é impossível. Será que nós vamos botar 100 mudas e as 100 vão sobreviver? Será que nós vamos botar 100 mudas e as 100 vão crescer retinhas, bonitinhas, com uma copinha formada? Isso não existe. Nós precisamos ter um tutor na árvore. Precisamos ter uma adubação. E assim vai. Mas faz parte, Dalton. Vivemos um ambiente democrático, cada um pensa de um jeito, né? Mas eu, particularmente, acho bonito. Tanto é que lá em casa, eu vou botar uma dessas árvores aí também, aí, a hora que eu conseguir me comprar uma delas aí. Seria isso. A palavra continua à disposição. Palavra, vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, colega Claudete. Olha, desculpa a minha falta de modéstia, mas eu adoro árvores, eu cuido muito bem de árvores, eu planto árvores, mas na frente da minha casa realmente não vingaram. A gente até tentou, tinha umas mudas sobrando, 2 morreram, as outras 2 também não vingaram. Tanto é que hoje eu tenho um canela e um pata de vaca na frente de casa que são de dar inveja. Realmente essa modalidade de árvores não casou com nossa região. Tanto é que, na época,
Eu sei que o nosso juiz, eu acho que era o Carlos Fontella. Eu não, até nem sei por que eles vieram pedir autorização para tirar as árvores do passeio para plantar essa modalidade de árvore. Ele queria saber que árvore que era, daí eu me informei, daí eu levei para ele que árvore que ia ser plantada. Daí ele disse, não se tira as árvores que tem no passeio hoje para plantar essas árvores, porque elas não vão dar certo aqui em Campina. Muito quente. Era isso. A palavra continua à disposição. Eu também quero me manifestar. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, e já de antemão eu quero pedir o endosso da matéria em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e parabenizar o colega vereador Dalto pela proposição e dizer que o colega Claudemar e o Dalto já comentaram bastante sobre a situação desse projeto, então eu, em partes, também acho que não foi 100% acertado e vou te dar uma dica, Claudemar, se tu vai plantar uma dessas árvores, não planta aquele plátano branco, que é a folha branca embaixo, porque as raízes vão longe. Então, mesmo tu fazendo um direcionamento, porque eu sei eu vi e eu sei de pessoas que falaram que até 10 metros, mais que 10 metros, numa questão lateral, tá saindo broto do chão. Então, são questões assim, uma dica, não planta essa porque pode te incomodar futuramente. Então, quanto à questão da rearborização, acredito muito sim que seria muito importante, até inclusive ajuda nas condições térmicas do ambiente urbano. Então, tendo mais sombra, com certeza mais agradável vai ser a condição térmica. E sobre essa questão é bom ter esse diálogo, esse embate, só que nós temos que atacar um ponto. Não adianta nós ficar discutindo, o executivo pegar e elaborar, mas eu acho que sim, a gente tem que reavaliar o plano diretor. Porque é no plano diretor que tem que constar essas condições. Ou faça-se um projeto que conste a espécie de árvores ideais para a nossa região, que não atinja muito questão de raízes, também devem ser consideradas as alturas das árvores devido às redes de energia elétrica, então são outras questões, claro que com a poda tu pode resolver, mas com o passar do tempo, se tu planta uma árvore que cresce muito, tu vai estar com ela só o toco ali. Então são questões que a gente deveria pensar, sentar, inclusive reavaliar o plano diretor, não só nessa questão, e sim sentar, fazermos uma comissão. Tem vários assuntos para ser debatido, inclusive nas condições das obras que estão sendo realizadas. Nosso plano diretor, se não me falha a memória, é de 63 ou 68. Então são questões que acredito que teria que ser considerado e dar uma importância para essas condições, porque temos no plano diretor que tem os zoneamentos, as legislações referentes às ruas, os passeios, que todas as edificações novas, inclusive aquelas que já têm, deveriam ter observado. Então, são questões que são, às vezes, pequenos ajustes que podem ser feitos no plano diretor, tu vai fazer um regramento para todas as condições. Então, sim, concordo com o colega vereador Daltra, a pata de vaca é uma árvore que vem muito ligeiro, inclusive plantei duas, não faz nem 2 anos e já tive que podar, já estão dando uma sombra boa, então são questões que podem ser avaliadas. Parabenizar o colega vereador Daltro pela proposição, tomara que obtenha êxito e que a gente possa levar essa informação ao executivo e já provocar uma reavaliação, uma reorganização do nosso plano diretor. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição. O endosso concedido ao colega. A palavra continua à disposição. Vereador Rodrigo. Com a palavra, senhor presidente. Escutando, acompanhando as discussões, se volta quase antes aquele assunto que nós tivemos sobre o campeonato desse futebol. Tem ideias, se impõe uma ideia, vamos ver se vai dar certo. Claro que ali já é diferente, uma árvore é para anos para frente. Agora, se não deu certo, muda, ajeita, arruma.
Como o colega Claudemar falou, uma porcentagem grande que deu certo. Tá, se deu certo essas, deixa as que deu certo continuar e vai botando outras, vai achando uma maneira. Vai estar discutindo com poste, vai até, final das contas, não vai botar árvore ali, então. Deixar as que não estão dando certo, vamos deixar ali. Troca ou bota uma do lado, alguma coisa assim. Mas se cria alternativa para isso. Tem alternativa, sempre tem. Mas não adianta. Tem coisas que são boas, tem coisas que não deram tão certo, mas a gente tem a chance de mudar, fazer talvez algumas melhorias. Então não custa nada, vamos dizer, a rearborização, fazer mais um projeto, tentar fazer com o menor erro possível, porque erro vai ter, mas com o menor erro possível. Não custa, vai custar, porque isso, comprar uma muda de uma árvore, isso custa também, mas é uma situação que você pode mudar e trazer melhorias. O tempo vai melhorando, então que seja feito. Claro que é interessante essa discussão, que dá, ter umas ideias diferentes, mas tem coisas que não precisa fazer muito barulho, é fácil de fazer, é fácil de resolver, mas às vezes acaba demorando para conseguir botar isso na cabeça da gente mesmo, por exemplo, para entender algumas ideias. Então, eu acho que é válida essa situação aqui de rearborização. Tem muitas árvores que estão bonitas, mas aonde que não está, acho que tá na hora já de nós mudar e fazer com que no futuro tenhamos sombra, então, né? Então, seria isso. A palavra continua à disposição. Também quero me manifestar e parabenizar o vereador colega Daltro pela proposição. Árvore, sempre árvore, né? Se nós pensarmos aí no oceano aéreo que acontece a partir da árvore, né? Eu sempre peço para os alunos, pedia para os alunos, né? Nós pudéssemos colocar um plástico por cima de uma árvore e fechar, aí nós iríamos ver quanta água uma árvore libera, né? E quanta quanto oxigênio ela renova. Eu quero dizer de que árvore exótica é sempre complicado, muito complicado com árvores exóticas, e realmente o projeto ele não deu certo, né? Eu concordo com o vereador Daltro. E quero dizer de que lá em casa, onde eu resido hoje, ela era uma laje só. Devemos que botar uma esteira lá para estourar a laje, né? E aí eu plantei árvores nativas. Pau-ferro, canela-veado, ipê roxo, pau-ferro. E em pouco tempo já tinha minhoca aí, né? E quero dizer de que, no mínimo, 95% das árvores prosperaram. E eu tive que trazer terra lá no meio daquela laje para plantar essas árvores. Então, a natureza, se nós damos uma chance para ela, com a natureza, da forma como ela se colocou, eu quero dizer com árvores nativas, ela é fantástica, ela se renova, em poucos anos ela está renovada. Eu gostaria, vereador Dalto, de sugerir, no cabeçalho ali da sua proposição, da sua matéria, na quinta linha, diz lá rearborização da cidade e sua posterior execução. Ali onde diz rearborização da cidade e análise da mata ciliar do rio Tumuru-Pará. Eu gostaria de apresentar essa sugestão de emenda à sua matéria. Seria uma emenda verbal? Pode ser. Um adendo, aliás. Um adendo? Sim. Para concedido. Avaliar a mata ciliar ao longo do rio Tumuru-Pará. Eu quero justificar isso. Nós hoje vivemos todo esse processo de enchentes que está acontecendo. E quero dizer de que a mata ciliar, e esses dias, para minha surpresa, e fiquei até triste com isso, uma liderança municipal dizendo que mas as enchentes sempre aconteceram. É verdade. Elas aconteceram, vão continuar acontecendo em ciclos maiores, né? Digamos assim. Antes as enchentes aconteciam a cada 20 anos, hoje elas estão acontecendo a cada poucos meses, né? Então temos problema. E a mata ciliar, ela no mínimo tem duas grandes vantagens. Primeiro, a velocidade da água é menor. Você tem mata ciliar, a velocidade da água é menor, não causa tanto dano, né? E
Outra questão é o assoreamento. Quando enche de terra o leito do rio, onde é que vai essa água? Ela vai sair. E é o que está acontecendo hoje. Se nós olharmos ali a Serra e o Grande Porto Alegre, basicamente é problema de assoreamento e de falta de mata ciliar, que produz essa velocidade e destrói tudo pela frente. Então, gostaria de pedir esse adendo, né? Esse adendo ao projeto, se assim for aprovado, também dar uma olhada ali para o rio Tumurumpará. Obrigado. Em votação, a proposição apresentada. Em votação, adendo primeiro. Isso. Em votação, adendo à proposição apresentada. Quem estiver a favor, se manifesta. Permaneça sentado. Quem estiver contra, se manifesta. Aprovado, então, o adendo, por 7 votos. Em votação, o projeto de a proposição do vereador Daltro. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado também por 7 votos. Solicito a leitura do pedido de providências apresentado. Pedido de providências. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores requer, nos termos do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa, e depois ouvir o plenário da Casa, o envio desse pedido de providência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor responsável, realize a restauração e manutenção do telhado e pintura interna no Ginásio Municipal de Esportes de Santa Isabel. Campina das Missões, 24 de maio de 2024. Bem assinado pelo vereador Marcelo Rendes. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, o presente pedido de providências que apresentamos para consideração do plenário busca sanar situações de riscos iminentes de incidentes apresentáveis na quadra de esporte do referido ginásio, em dias chuvosos, que apresenta goteiras oriundas da cobertura, bem como também busca-se reivindicar a pintura da parte interna, mais especificamente a parte frontal, onde encontram seus banheiros, vestiários e copa. A manutenção e restauração do ginásio em questão se faz necessária devido ao estado que o mesmo se apresenta, principalmente a quadra em dias chuvosos, onde existem goteiras deixando a quadra molhada em locais pontuais, oferecendo com isso uma facilitação de riscos de queda em piso escorregadio, colocando em risco a integridade física dos praticantes de esportes. Ante a necessidade de providências para a solução desta situação, almejo que a presente matéria conte com o indispensável apoio do plenário. Em discussão, o pedido com a palavra aos vereadores e às vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, como muitos aqui frequentam o ginásio municipal de esportes Santa Isabel, e sabe que em dias chuvosos é bem complicado de praticar esporte na quadra esportiva, devido às goteiras que tem no ginásio. Inclusive, salientando ainda, foi com esse intuito desse torneio que saiu, que está por sair, que eu fiz a solicitação, se possível, da manutenção na parte frontal da pintura, principalmente da copa, dos banheiros, vestiários, para a gente apresentar um ginásio para as pessoas que vêm de fora, então, nas mínimas condições salutáveis para essa situação. Então, a quadra, aqueles dias nós estávamos jogando quando choveu, tem umas 10 a 15 goteiras, não só na quadra, inclusive ao redor da quadra também. Então, muitas vezes foram cancelados horários devido a essa condição adversa que oferece a quadra de esportes. Então, é um pedido que a gente faz porque a gente é praticante do esporte e às vezes fica sem jogar por causa destas situações. E também pensando nesse torneio aí, então, mesmo a gente tendo opiniões que às vezes divergem com a situação que está se apresentando, essa competição, então a gente pensa na comunidade como um todo. Então, para a gente ter o ginásio em condições
apresentáveis para a prática de esporte. Imagina num dia desse torneio, dessa envergadura aí, está chovendo e a arbitragem tem que paralisar o jogo devido às goteiras que tem no ginásio, então pegaria muito mal, mas o intuito é realmente sanar principalmente a segurança de quem pratica esporte ali, porque a gente sabe que o piso já é escorregadio, ainda mais molhado, piora a situação, então tem riscos iminentes de queda ali, e tomara que não aconteça, então, essas situações, mas passíveis de queda e fraturas, outras lesões. Então, te pede que seja solucionado isso e pede o apoio dos demais colegas vereadores para darmos prosseguimento à matéria. Seria isso, presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Também quero, em nome do Partido dos Trabalhadores, parabenizar a proposição e a preocupação apresentada e pedir o endosso da matéria. Concedido. Palavra, vereador Claudio. Com a palavra, senhor presidente. Importante preocupação, colega Marcelo. Realmente é uma importante preocupação, tá? Porque depois que caiu, se machucou, se quebrou e não sei o que mais lá, e você sabe para onde é que vai o peso, vai, como se diz, vai para casa, realmente, né? Depois que a pessoa está lesionada e quebrada, não sei o que mais lá, é bastante complicado, né? Mas também é importante se ater, né? Ter cuidado com alguns detalhes. Eu lembro, teve um ginásio aqui do município aí que ele passou épocas atrás aí por uma manutenção e que começou a chover mais depois da manutenção do que antes, e foi gasta uma fortuna naquele lugar. E o problema foi eliminado? Não. Foi piorado, por incrível que pareça. Nós tivemos um problema que foi piorado, minha gente. Algo que não é de se acreditar. Mas a preocupação é importante. Realmente, concordo contigo, tá, Marcelo? Né? Para quem aí... Marcelo trabalhou por muitos anos também com a questão aí de manutenção preventiva, essas questões aí, né? Prevenção de acidentes, então, de certa forma, é mais fácil prevenir do que tu criar, né? Por vezes, soluções ou, né, depois dos acontecidos, realmente, né? Com base nessa questão de preocupação, também peço endosso da matéria. Seria isso. Concedido, e realmente é importante a preocupação, mas tem uma situação que, inclusive, estava conversando em off com o colega vereador Ademir. Tem gente que consegue firmar uma telha de zinco na ondulação dele, na canaleta dele, na parte baixa da ondulação. Com certeza, isso vai vedar por um período e depois vai secar a borrachinha e já começa a infiltração. Então, são questões que cabem, às vezes, do bom senso e do profissionalismo de quem executa a obra. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Marcelo, essa questão aí de fixação de zinco, do zinco e todos eles na canaleta da telha, infelizmente é muito frequente. Parece uma piada, mas é frequente isso aí, cara. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu nunca coloquei uma telha sequer. Nunca coloquei uma telha sequer. Mas é uma questão muito lógica que tu não pode botar numa canaleta. E infelizmente acontece muito, sei porque o nosso segmento aí, tipo, nós trabalhamos praticamente só em telhado, e o que a piazada mais precisa fazer em boa parte dos lugares, infelizmente, é levar manto asfáltico para fazer a colocação desses lugares já que são sabidamente com goteiras, né? Então é uma questão bastante lógica, mas, né, que realmente tem alguns que fazem, né? Mas faz parte, infelizmente. A palavra continua à disposição dos colegas, vereadores, vereadoras. Em votação, quem estiver a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por 7 votos. Temos ainda uma moção de pesar, solicito a sua leitura. Excelentíssimo senhor Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Os vereadores que apresentem e subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento da senhora Ilma Irena Bodeves, ocorrido no dia 23 de maio pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nestes termos, pede deferimento Campina das Missões, 24 de maio de 2024, vem assinado por todos os vereadores. Como a moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de junho de 2024, às 19 horas.
Está encerrada a sessão.